comentei 2 vezes no segundo comentário que eu escrevi um negócio. O João Pedro tá presente, estou eu aqui. Meu Deus, olha, o João Pedro João tá travado Pedro no já- outro lado. Ainda não chegou, Bom João? dia, professora. O João Pedro tá falando que ele tá presente aí, professor. Ele tá presente, Cheguei, João professor. Pedro. João Eu acho Pedro que e ele só tá Gabriel meio travado. presente. Mas o João Certo. Pedro E tá meio esse travado. jogador aí, JP profissional aí, que tá aí com uma foto postando a liga pra fora. É o João Pedro, professora. João Pedro. João Pedro, professora. Liguem a câmera de vocês, por favor. A minha tá ligada aqui, ó. Tá. Professora, eu não posso ligar minha câmera porque trava tudo. Trava tudo? Sim, começa a Olha o João travar. Gabriel, Eloá. Quem mais? Tô vendo. João ali. Gabriel, Ajeitando aí Eduardo, a né? madeixa. Ih, tá Elô. vendo? Luca. Munan. O Luca tá aqui, ó. Ó, o iPhone também tá. Olha a blusa tria da Elite. Mete. Peraí, que aqui o negócio... Ah, agora. Vamos lá. Vamos fazer a nossa correção das nossas atividades. Atividade da página 126. É aquela lá do masculino, feminino? Vamos começar lá pelo primeiro capítulo do terceiro bimestre. Aí, lá onde é que teve muita dúvida em questão dessa primeira questão aí, né? Não tive mais nenhuma pra frente, eu acho. Menos, né? É. Na primeira, ele quer saber que para você identificar nesse esquema as etapas da espermatogênese e ovulogênese e indicar o número de cromossomos que é composto nessas células em cada fase, certo? Opa, estou na 134, desculpa. Estou tão ansiosa. Eu ia falar. Então, vamos lá. 120. Indique 2 características. Quando ele fala caracteres, é características, tá? 2 características sexuais secundárias, só masculinas, e 2 características sexuais secundárias só femininas. Professora, masculino eu coloquei crescimento do pênis e do testículo, e feminina, crescimento dos seios e menstruação. Crescimento do pé. Pênis? Desculpa, do Ô, pênis. tia, eu coloquei a mesma coisa que o Luca. Certo. Ô, tia, ouve aí que eu botei. Homens, ombros largos no corpo e rosto. E mulheres, seios grandes e menstruação. Certo. Eduardo. Muito bom. As características secundárias masculinas. Pode ser o desenvolvimento do pulmo de Adão. Onde é que fica o pulmo de Adão mesmo? Sei não, professora. Oxi. Não lembro. Onde é que fica o pulmo de Adão? Ó. Não tem aquele... Não tem homens que não aparecem, mas tem homens que aparecem aqui. Tem gente que fala que é o cocô de galo, né? Aquele nó Tem bem um cara aqui. que tem isso aqui grandão. Ele fica... Eu não gosto desse negócio. Limão, professora. O cara Isso. engoliu um limão inteiro. E outra característica também é o espessamento das cordas vocais, né? Quando os meninos já começam a passar na puberdade, já mostrando o desenvolvimento já para a fase adulta, começa a ocorrer aquela mudança, né? Da voz de menino para a voz de até hoje. adulto já, professora. Mas o que vocês colocaram também, tá? O que vocês colocaram aí? A voz do Lucas muda todo dia. Tia, eu vou É, sair a do Lucas rapidinho. é Gabriel. A do Gabriel. Não, o Gabriel nem tanto, mas o Lucas. As características femininas. Uma das principais são o crescimento dos seios, né? Que é notório. E a questão do início do ciclo menstrual. É uma das características só das meninas. Certo? Que homem não tem. Não tem. A não ser que ele tenha a síndrome de Klinefelter, que aí ele tem o desenvolvimento. Ou então se ele fizer muita musculação. Mas aí na verdade é o crescimento do músculo mamário, mas na verdade é o homem sim. Então vamos lá, continuar. Página 134, agora sim. Na nossa página 134.
E aí, como foi que ficou a ordem do esquema de vocês? Vamos lá primeiro na espermatogênese. Espera lá, professora. Posso falar o Eu meu? vou pegar meu livro. Vai lá, Lucas. Eu coloquei que a primeira divisão meiótica, então os espermatozoides e ovócitos passam a ter apenas um cromossomo, sendo que os ovócitos só passam a ter um cromossomo na segunda divisão meiótica completa. Tá, mas vamos lá entender aqui. Ele quer saber que a gente indique o nome das etapas das células durante a espermatogênese e o número de cromossomos que há nessas células. Aí nós temos aí as células primárias, as secundárias e as células maduras, que são espermatozoide. E ele quer saber o nome dessas células. As primeiras células, que são as células germinativa masculina, qual é o nome que recebe delas lá? Masculina tem os Espermatozoides. espermatócitos e... Não, peraí. Espermatócitos, a primeira célula germinativa masculina. 34. E tia, espermatogônia? Isso, muito bem, Nuna. Espermatogônia, quantos cromossomos tem nessas espermatogônia? 2. 2. Mas o total de cromossomos, quanto é? Quantos cromossomos tem uma célula humana? 40 e pouco? 40 aí? Tô esquecido agora, 7? 46. 46. Então, as espermatogônias, que são as células germinativas masculinas, elas têm 46 cromossomos. Entre eles, tem os 2 que são sexuais, que é representado pelo X e pelo Y. E aí, a próxima célula, qual é o nome que ela recebe? Agora eu acho que é o espermatócito. Espermatócito. O espermatócito e para os femininos o ovócito. Ovócito na espermatogênese? Não, eu falei para os femininos. Ah, tá. Não, nós estamos primeiro aqui na masculino. Pode crer. Então, nós temos aí os espermatócitos primários, né? As espermatogônias sofreram divisões mitóticas por mitose, e aí surgiram aí as células que deram origem aos espermatócitos primários, contendo também 46 cromossomos. Depois daí, essas células vão sofrer a primeira meiose, que vai dar origem a qual célula? Os espermatócitos secundários. Quantos cromossomos vai ter esse espermatócito secundário? 3. Você vai dividir, 3. vai ter 23. E ela vai sofrer meiose. Meiose vai dizer o quê? Que vai dividir ao No meio. meio. Então, se a primeira célula tinha 46, a segunda vai ter 23, ou com X, ou 23 com Y, não é isso? Chamado de espermatócito secundário. E aí, depois desses espermatócitos secundários, qual é a próxima célula? Qual é o nome? Espermátides. Espermátide, também com 23 cromossomos, ou 23X ou 23Y. E aí, depois que elas sofrem o desenvolvimento, a maturação dessas espermátides, dão origem aos espermatozoides. Espermatozoide. E cada espermatozoide vai ter também 23 cromossomos. Pode ser X ou pode ser Y. Entenderam agora como era como a resposta da questão? Entendeu, Luca? Sim. Então vamos lá para o homogêneo. Agora eu entendi. Calma aí, tia, calma aí, que eu pensei que era... eu vi lá aquele negócio que a senhora mostrou, que eu fiz algumas erradas. Tô copiando. Certo, mas a gente tem que ir corrigindo porque o nosso tempo no Zoom ele é curto, tá? Depois a tia vai colocar lá no YouTube, lá no nosso canal, aí você corrige com calma, tá bom? Vamos lá para a ovogênese, ou ovulogênese, ou ogênese, mas vamos lá. São 3 nomes que é o mesmo processo. Quais as primeiras células germinativas femininas? Como é o nome? O ovócito primário. Ovócito. Só é o ovócito primário. Também ele vai ter 46 cromossomos. E os cromossomos sexuais femininos são X,
X, né? Qual é o próximo passo das células daí germinativas femininas? O crescimento do folículo. Que vai dar origem aí, né? Depois da mitose, os ovócitos primários vão sofrer mitose e vão dar origem aos ovócitos secundários. Como ele vai sofrer a mitose, e a primeira meiose aí, ela vai ser dividida os cromossomos. Então, esses ovócitos vão ter 23 cromossomos já, só X. E a partir daí, como é que vai acontecer? Como o Lucas falou, vai fazer a formação dos corpos polares. Por que vai ocorrer? Como essa célula do ovócito secundário vai sofrer aí a mitose novamente, vai sofrer a primeira meiose e vai dar origem a 4 células, não é isso? Só que no processo gametogênico feminino, as 4 células que vão originar, elas não vão vingar todas. Somente uma que vai desenvolver, que vai ser liberada através da ovulação. As outras 3 que surgiram dessa divisão celular, elas vão ser corpos polares que vão ser absorvidos novamente pelas gônadas femininas. Então, dessas aí, somente uma vai amadurecer, que é o ovócito maduro, contendo 23 cromossomos. Aí, esse ovócito vai ser liberado pela ovulação. Se ocorrer a questão uma relação sexual, liberação do espermatozoide, ocorrendo assim, esse óvulo sendo fecundado, vai dar origem a um óvulo. Ele vai ter 46... Diga. X e Y é o que define se vai ser homem ou mulher, né? Sexo masculino ou feminino. Só que então, por isso que eu coloquei esse ponto da de mulher só tem interrogação. X. Entendeu? Por isso que eu coloquei o ponto de interrogação. Por quê? Quer dizer que é X ou Y, né? Exatamente. Mas aí, do óvulo fecundado, para ele ter o Y, vai depender do espermatozoide, né, professora? Porque se no ovócito primário só havia X, então lá no final não tem como, tipo, se chegar um espermatozoide X também. Porque na verdade, do homem, então, nós temos 2 probabilidades, certo? Uma X e outra Y. O espermatozoide que fecundar esse óvulo, se ele for um espermatozoide com Y, então vai nascer um menino. Mas se ele for um espermatozoide que carrega o X, então vai nascer uma menina. Então, por isso que fica esse pontinho de interrogação aí. Ou os últimos vai ser X ou Y. Diga. Mas eu tinha visto um vídeo uma vez que dizia que era tipo assim, vinha o espermatozoide, o óvulo, e aí tinha 2 espermatozoides maiores, que era um que ia ser menino, o outro que ia ser menina. Não é assim, não? Não. Não tem esse negócio de tamanho de espermatozoide. Todos eles vão ter a sua carga genética, né? Tanto que desses 4 espermatozoides que são formados pelo processo de divisão celular, todos eles podem ser Y, ou todos eles podem ser X, ou pode ser 2X ou 2Y. Agora, no momento da fecundação, o espermatozoide que conseguir, presta atenção, Luca, o espermatozoide que conseguir penetrar a camada protetora do óvulo e entrar para fecundar lá dentro o óvulo, aí sim, ele quem vai determinar se o cromossomo, o material genético dele era um X, então vai nascer provavelmente uma menina. Mas aí, se esse espermatozoide carregava um cromossomo sexual Y, então esse óvulo vai ser fecundado e vai dar origem a um menino. Então, não tem esse negócio de tamanho de espermatozoide grande é X, espermatozoide pequeno é Y, não. É aquele que tem a capacidade de conseguir penetrar a camada de célula protetora do óvulo e entrar para misturar os materiais genéticos, esse vai dar origem a um ser. Se é masculino ou feminino, é uma probabilidade de 50% para cada um. Aí, se caso for 2X ou 2Y ou YX, vai dar gêmeos? Como assim?
Tipo, se forem 2 X que eles carregarem. Ou então carregarem o X e o Y juntos. Essa é a Não. mesma pergunta que eu sempre Presta fazia no atenção, quinto ano. presta Lembra, não, atenção. mamãe? Quando ocorre as divisões celulares nessas células germinativas masculina e feminina, o pai e a mãe eles vão ter 46 cromossomos, por quê? 23 veio do pai, 23 veio da mãe. Então, as células germinativas dele lá, quando estiverem prontas para ocorrer a reprodução, também vão ter 23 cromossomos do pai e 23 da mãe, que quando fecundado, eles vão formar um zigoto ou um embrião com 46 cromossomos. Professora, se eu não me engano, depende lá, não é por causa de 2 espermatozoides, chega só uma, só que depende da reprodução dele lá dentro, né, protegendo. Exatamente. E o material genético dele. Nós temos aí 23 cromossomos autossômicos, que são cromossomos que dão origem às nossas características. Dão origem à cabeça, braço, vem com característica de cor de pele, o olho, o cérebro. Esses cromossomos são os 23 que vão dar essa característica nossa do corpo, a característica física nossa, braço, perna, cabeça, sistema nervoso, digestório, respiratório. Essa característica ela é comum para todo mundo, independente se é homem ou se é mulher. O que vai diferenciar vai ser os cromossomos sexuais, que é o X ou Y. O X é determinado sexo feminino e o Y determinado sexo masculino. Entenderam? Sim, professora, entendi. Podemos continuar, então? Pode. Então, vamos lá para a próxima questão. As 134 e 135. Continuação aí na segunda questão. Falando sobre a reprodução humana, descreva o trajeto percorrido pelo espermatozoide desde a sua produção no sistema genital masculino até a fecundação no sistema genital feminino. Eu posso falar a resposta? Pode, vai lá, Eduardo. Vão para a vagina. É Gabriel que falou. Eles saem dos testículos e vão para a vagina e vão para os ovários. Desde a produção, tá. Peraí. Ele quer saber desde onde ele é produzido no sistema genital até a fecundação. Ele é produzido lá, mas aí por onde é que ele passa lá no aparelho reprodutor masculino para ele chegar até o aparelho reprodutor feminino? Essa que é a questão da pergunta. Eu acho que eu sei, né? Passa pelo ducto deferente, uretra, depois passa pela vagina, até que chega ao útero. Alguém fez diferente do Munan? Bom, ele sai lá dos testículos, né, dos túbulos seminíferos, que são aquelas redes lá de emaranhado que tem lá dentro do testículo, chamado de túbulos seminíferos, vai para o epidídimo, onde ele é armazenado e amadurece, tem a forma de espermatozoide. Quando ocorre a ejaculação, ele passa pelo canal deferente, junta lá com o líquido, né, presente pelas glândulas seminais, que para lubrificar, para ele conseguir se locomover, vai para a uretra, que é o canal de saída do pênis, chega na vagina da mulher, ele encaminha o espermatozoide pelo útero até chegar na tuba uterina para ocorrer a fecundação. Essa é a resposta. Entenderam? O meu estava errado? Ou só faltou? Sim, professora, estou copiando aqui. Complementa, porque você só colocou assim, sai do testículo, vai para a vagina. Tá, todo mundo sabe disso. Mas ele quer saber o trajeto. Uma linha. Ele quer saber o trajeto. Por onde ele está? Ele é formado no testículo, mas em que local do testículo? Lá no tubo seminífero. Depois ele vai para onde? Vai para o epidídimo. Sim, aí daí quando ocorre a ejaculação, ele vai lá pelo canalzinho deferente, se junta com o líquido viscoso das glândulas seminais, não precisa colocar as glândulas não, só coloca lá no canal deferente, depois vai para a uretra, que é ejaculado na vagina, aí o espermatozoide vai e se locomove até o útero, do útero ele vai para a tuba uterina, onde ocorre a fecundação com o óvulo.
Só isso. Ó, Complementa. eu acrescentei um negócio aqui, porque só tem uma linha e eu já acabei tudo os espaços em volta. Eu acrescentei, sai do tubo seminífero, aí depois passa pelo ducto diferente, aquela minha resposta. Sim, ok. Certo? Eloá, Clara, Mel, Stephanie, Arielle, Sim. Lavínia, tudo Sim, ok? sim. Vocês estão muito Sim, caladas, só professora, os tudo meninos certo. estão falando. Ok. E aí, a segunda letra B. Ele pergunta, caso não ocorra a fecundação do óvulo, o que acontece? Não tem bebê. Não nascerá o bebê e a mulher irá menstruar. Curto e direto. Alguém mais fez diferente, meninas? Se o óvulo não for Responde, professora. Eu disse que não vai ter feto e o óvulo vai ser descartado. Quem era que estava falando das meninas aí? a Melissa. Fala, Mel. Se o óvulo não for fecundado, ocorrerá uma redução de hormônios estrogênio e progesterona, causando a menstruação. Sim, certo. Bora lá. Ô tia, eu coloquei não haverá gravidez e a mulher irá menstruar. Mas aí ele quer saber a Professora, questão... eu coloquei as mesmas palavras que a Melissa. Certo. Só complementem aí a resposta de vocês. Mel, e eu não sei quem foi, a Clara foi que falou? Ou Melissa, foi a Arielle? Melissa disse que falou igual a... Não, a Maria Clara disse que falou igual a Melissa. Foi a Melissa. Melissa falou a resposta. Isso. Então, só complementem aí, menina, a resposta de vocês. Vai ocorrer a redução dos hormônios estrogênio e progesterona. Com isso, esses hormônios, quando diminuem, eles vão fazer com que o fluxo sanguíneo do tecido lá do endométrio diminua e aí causa a morte dessas células, fazendo com que ocorra aquela descamação, dando início à menstruação. Professora, fala um pouquinho mais devagar aí, por favor. Posso repetir? Ô tia, repete de novo, eu que tinha dado aquela resposta. Calma aí, calma aí. Data incompleta. Certo. Ocorrerá uma redução dos hormônios estrogênio e progesterona, vírgula, diminuindo o fluxo sanguíneo do tecido do endométrio, vírgula, causando... Diminuindo o quê? O fluxo sanguíneo do tecido do endométrio, o fluxo sanguíneo do tecido do endométrio, vírgula, causando a morte das células, vírgula, gerando a descamação, vírgula novamente, conhecida como menstruação. Quando não ocorre a fecundação do óvulo, é esse o processo que acontece quando o óvulo não é fecundado. Então, aqueles que colocaram a resposta um tanto curta, mas sem um argumento para explicar por quê, essa é a explicação, ok? E professora, eu parei em células. Gerando a descamação, conhecida como menstruação. Vamos lá, porque senão nós vamos perder o nosso tempo. Bora. Terceira questão. Cite os hormônios sexuais secretados pelas glândulas masculinas, pelas glândulas masculinas, que é o testículo, e feminina, que é o ovário, e as suas respectivas funções. Diga, Tessé. Quanto tempo eu coloquei testículo. Na nossa aula termina 8h45. Daqui a pouco está terminando. E nós precisamos corrigir essas atividades. Eu coloquei testículo, testosterona e ovário, progesterona e estrógeno. Sim. Mas aí a função dele. Qual é a função desses hormônios masculinos? Deixa eu ver. Coloquei assim, ó.
Nos testículos, o FSH estimula a produção de espermatozoide. No ovário, o LH estimula a testosterona. LH e FSH? É. Mas eles são comuns aos dois. É. Não, o que a senhora falou? Eles são comuns aos dois. O LH e o FSH são hormônios gonadotróficos, né, das gônadas, que tem tanto na mulher quanto no homem. Agora, os específicos, temos 10 minutos para terminar. E os específicos são aqueles, estrogênio, testosterona, progesterona, né? Esses que são os hormônios específicos de cada um. Então, bora lá. É para eu pagar? Peraí. Aí, ó. Os hormônios masculinos têm a função de promover as características sexuais secundárias, presença de pelo, aumento de massa muscular, aumento dos órgãos sexuais e o surgimento do cume de Adão, que é a testosterona, né? Responsável. Nas mulheres, tem a função das características secundárias femininas, crescimento da mama, surgimento dos pelos pubianos, aumento dos quadris e principalmente a menstruação. O estrogênio e a progesterona são os hormônios femininos, certo? Vamos lá, que depois vocês veem a aula novamente no canal, senão nós não vamos conseguir terminar. 147. Já tô lá. Bora lá. Eu fiz aquela pesquisa também. Na 147, tem um esquema aí de um ovário e um segmento de acontecimentos que ocorrem, né? Desde o óvulo, que quando ele sai, ocorre a fecundação. Qual é o nome do fenômeno indicado pelo número 1 aí? Ovulação. Ovulação. Ovulação, né? Nome do fenômeno, ovulação. O nome do fenômeno é ovulação. E qual é o nome do fenômeno ocorrido em 2? Fecundação ou Fertilização. Fertilização. Eu botei a mesma coisa. Fecundação ou fertilização. É fácil essa, né? Bem facinho essa da página 147. Aí um esquemazinho mostrando para vocês a ovulação, que é quando o óvulo é liberado, e a fecundação, quando ocorre o encontro do óvulo com o espermatozoide. 168. Já. Já? É aquela da tabela, né? Onde nós tínhamos que colocar a vantagem e a desvantagem dos métodos contraceptivos. Bora lá, deixa eu colocar aqui a tabela. A pílula, a vantagem dela é porque ela tem uma eficácia, né, de método contraceptivo de 99,9% de eficácia. Porém, na sua desvantagem, ela vai provocar mal-estar, trombose, câncer do útero. E aí eu percebi que muitos só colocavam uma desvantagem. E aí ele fica querendo as desvantagens. Então, tem que colocar pelo menos 2 em cada um desses métodos contraceptivos, ok? Tia, tem umas aí que ficou meio difícil de colocar 2, tipo as vantagens aí que a senhora só colocou uma, mas eu tentei colocar 2, acho que eu consegui, ó. A desvantagem eu coloquei que esquece a camisinha e tem risco de esquecimento de tomar a pílula. Exatamente. Tia, Sim. se a pessoa tomar, tipo, toda vez, ficar só tomando pílula, faz mal? Tipo, se quiser tentar engravidar depois? Não. A pílula é diferente, como a gente vai ver aqui, diferente, por exemplo, do anticoncepcional injetável. A pílula, ela tem uma ação de absorção mais rápida pelo nosso organismo do que pelos injetáveis. Então, não afeta nada o útero, não? Hã? Não afeta nada no útero? Depende muito de mulher para mulher. Tem mulheres que tomam... Vocês estão em pílula, professora? Anticoncepcional com pílula e não tem problema algum. Só que aí vai ter mulheres que, dependendo do estado de saúde do sistema genital dela, ela vai ter problemas. E essa questão da pílula, principalmente, ela não causa... Entre essas desvantagens, a questão do câncer no
útero está relacionado mais com a questão da prevenção das ISTs, não por causa da pílula, porque como ela se confia em tomar pílula para não engravidar, mas ela esquece de se prevenir contra as ISTs, e aí ela acaba contraindo HPV, vai causar o câncer de colo do útero. Mas em questão de desvantagem eu coloquei. Dessas coisas, ela não tem muita eficácia comprovada. Ela não atrapalha muito e é mais fácil de ser absorvida pelo nosso corpo. As mini-pílulas, sua vantagem também é como a pílula, tem 99% de eficácia. A vantagem maior da mini-pílula é que ela pode ser usada durante a amamentação e semanas após o parto. As desvantagens dela, ela vai reduzir a libido, ou seja, o desejo sexual. Ela vai interromper o ciclo menstrual e ela vai ter que ser tomada sem interrupção. Certo? Eu coloquei que a mini-pílula não tem efeito colateral. E tem. Hã? Tem. Acabamos de colocar aqui. São praticamente inexistentes, mas ainda existem. Isso. Bora lá. O anel da desvantagem eu coloquei que é a mesma coisa das vantagens de cima, das pílulas. Isso. O anel vaginal, ele é colocado no canal vaginal por semanas, é uma das vantagens, que não precisa estar se lembrando, passa um tempo lá. Porém, nas suas desvantagens, ele não pode ser usado durante a amamentação e é um método contraceptivo caro comparado com os comprimidos anticoncepcionais. Duas desvantagens. Eu coloquei que ele é caro e causa desconforto. Também. Tem várias desvantagens dele. Os adesivos anticoncepcionais, que ele pode ser colocado em várias partes do corpo, é a sua vantagem. Quanto às suas desvantagens, ele causa o aumento de pressão arterial, o desenvolvimento de coágulos sanguíneos e não pode ser usado durante a amamentação e também é um método muito caro. Aí vocês podem colocar duas dessas aí que eu coloquei, não precisa colocar todas, certo? Professora? Sim. Eu coloquei que evita efeitos colaterais. Eles são caros, fica visível. E só acrescenta mais uma aí, pode colocar aumento de pressão arterial, certo? Professora, eu coloquei que ele é caro, fica visível, pode soltar ou cair. Isso. Na desvantagem. Na vantagem, eu coloquei que a mulher não precisa tomar pílula todo dia, caso possa esquecer. Calma aí, tia, você não deixou eu falar ainda. Na desvantagem, eu botei que ele é caro e tem grandes chances de grudar, sair do corpo e cair. Assim. Também. Sim, Mona. Você não deixou eu falar a vantagem do anel vaginal. Eu coloquei que não há risco de esquecimento e evita efeitos colaterais. Ele evita efeitos colaterais? Não exatamente. Ele praticamente a mesma coisa que o outro. Tia, no implante anticoncepcional eu só botei um exemplo, que ele também é caro, né? Muito. No implante anticoncepcional, ele é usado por um longo período, a sua vantagem, que vai durar de 3 a 5 anos, reduz cólicas menstruais e os sintomas da TPM, que é a tensão pré-menstrual. Não tem TPM se estiver usando isso? Ele vai reduzir os sintomas, não é quer dizer que a mulher não vai ter, mas ela vai reduzir. Eu não posso falar que eu coloquei de vantagem e desvantagem? Quanto é, tia, um desse? É tão caro assim? Deve ser. Vai reduzir também o libido, que é o desejo sexual, vai ter aumento de peso, vai alterar o ciclo menstrual e é caro. Tia, eu coloquei como vantagem. Eu coloquei como vantagem a eficiência e que ele dura até 5 anos. Também. E a desvantagem é o aumento do peso e o preço alto. Isso, muito bom. O injetável, né, o anticoncepcional injetável, nós temos 1 minuto. É aplicado a cada 30 ou 90 dias e também tem uma eficácia muito boa, de 99,9%. No entanto, a sua desvantagem é porque a fertilidade da mulher demora muito para voltar quando ela toma por um período muito longo esses injetáveis anticoncepcionais.
Eu coloquei que inibe o ciclo menstrual utilizando apenas 4 vezes ao ano. Certo. E a pílula do dia seguinte? Desvantagem, aumento do peso e a dura um fertilidade período de demora 12 a voltar. horas e não é tão eficiente. Professora, eu coloquei que dura um período de 12 horas e desvantagem não é tão eficiente. Mas qual é o método? A pílula do dia seguinte? Pílula do dia seguinte, Certo. Na verdade, a pílula do dia seguinte, ela vai ser um método de emergência. No caso lá da pessoa esqueceu de tomar o remédio dela. Por isso